Eu tenho escutado muito na sociedade quanto na universidade, que são órgãos que se complementam, que fazem parte do mesmo todo, a questão de dizerem que a ocupação é antidemocrática. Bem, eu queria deixar claro que eu participei do processo de implementação da ocupação aqui no CSE. Participei das assembleias, participei das votações e eu quero dizer o seguinte: a votação foi feita dentro do curso de Relações Internacionais, com um quórum, e é legítima. Foi decidida democraticamente. Ou seja, houve uma decisão onde as pessoas votaram. E isso eu acho que quebra qualquer argumento que eu escuto por aí de autoritarismo. As pessoas aqui no CSE, pelo menos que eu convivo, elas são totalmente a favor da democracia. Eu acredito que todo mundo tem o poder de se manifestar. Ninguém é obrigado a ser contra a PEC. Ninguém é obrigado a ser a favor da PEC também. Eu sou a favor, e todos os meus colegas, pelo menos que eu conheço, são a favor da manifestação. Ninguém se incomoda da manifestação dos estudantes a favor da PEC. Ninguém está impondo a sua opinião. O que nós pregamos é uma manifestação pacífica, sem o uso da força, uma manifestação no diálogo, como pessoas civilizadas, pessoas inteligentes, pessoas que constituem uma sociedade democrática devem fazer. Afinal, o diálogo, a conversa é a essência da democracia, é a essência milenar da democracia, é algo que é feito desde o início da democracia. Então, eu me sinto um pouco triste em ver esse retrocesso de violência, esse retrocesso da imposição da vontade, da imposição dos argumentos. Eu quero deixar bem claro que ninguém aqui está impondo argumento a ninguém. Ninguém aqui está batendo em ninguém aqui está forçando nada a ninguém. O veredito foi democrático. O que houve foi votada a ocupação, sem a paralisação das aulas, sem a greve dos estudantes. Algumas pessoas foram contra isso, foram contra a paralisação sem greve. Eu, inclusive, fui uma das pessoas que votei pela greve. Mas eu acredito que agora, nesse momento em que vivemos, mais do que nunca, nós, segundo os acontecimentos recentes do Brasil, a lição que a gente pode tomar é: as instituições devem ser respeitadas acima de tudo. Quando nós não temos o arcabouço institucional, quando nós não temos algo que nos represente, quando nós não temos instituições, leis definidas a quais podemos recorrer, quando nós jogamos tudo isso fora, nós não temos nada, nós não temos um Estado democrático de direito. Ou seja, todos os nossos direitos, todas as nossas garantias somem. Não há garantias. A gente tem ocupado o CSE, fizemos na quinta-feira à noite uma aula pública para debater exatamente o que seria a PEC, quais as alternativas a ela, que elas existem, apenas não estão sendo discutidas como deveriam, né? A grande mídia omite grande parte disso, porque não convém. Então a gente resolveu fazer essa aula pública, chamamos um professor de cada curso, um técnico administrativo, inclusive convidamos um trabalhador terceirizado, tentamos colocar um trabalhador terceirizado na mesa para estar também expondo os problemas de categoria deles. Antes já da aula a gente já estava sofrendo ameaças, veio pessoas desse grupo que nos agrediu, nos ameaçar, falando que se a gente ligasse o microfone, eles iriam fazer alguma coisa muito ruim nesse sentido, fora os xingamentos. Após a aula pública, tinha transcorrido tudo muito bem, as pessoas participando, o microfone estava aberto para que as pessoas pudessem estar ali expondo suas ideias ou contrapondo ao que foi dito à mesa, porém só apareceu gente que estava a nosso favor falar e que concordava que a PEC era um grande mal. Logo após então a aula acabar, veio o estudante Gabriel, da Economia, arrancando pela segunda vez, porque a noite anterior já tinha acontecido isso, arrancando nossos cartazes. As pessoas tentaram conter ele, conversar com ele, para que ele parasse de arrancar os nossos cartazes. Ele foi extremamente agressivo e após isso então houve um grande tumulto onde um dos nossos camaradas, os companheiros, foi golpeado 2 vezes no olho,
E dali em diante surgiu, daí aumentou o tumulto, porque daí não eram só as nossas pessoas da nossa ocupação que estava ali, veio inclusive outras pessoas fazer provocação, agredir verbalmente as gurias que estavam ali na porta, tentando inclusive dialogar e pedir para que o Gabriel fosse posto para o lado de fora da universidade, porque ele tinha agredido uma pessoa, que fosse levar então encaminhado a PM, né, para fazer o BO e tudo mais. E aí veio segurança da UFSC, eles fizeram então a escolta do Gabriel, e eu posso afirmar, né, que eu vi o Gabriel inclusive empunhando uma caneta, escondido assim, quando ele saiu, né, da sala, com intenção de usá-la. Dava pra ver que ele estava muito nervoso. Eu até avisei as pessoas que estavam ao redor para que eles não se aproximassem muito, porque podia ser perigoso. Então, depois de todo esse tumulto da quinta-feira, na sexta-feira, no horário do intervalo, perto do horário do intervalo da noite, novamente a gente né, teve uma manifestação do grupo, que é o mesmo grupo, né, que vem nos ameaçando, era o mesmo grupo que quis se manifestar, colando alguns cartazes em oposição aos nossos, né, colocando ordem e progresso, a favor da PEC, a favor do governo. E, enfim, só que aí teve uma menina da nossa ocupação que ela descolou um dos cartazes. Ela descolou e até segurou no alto, inclusive, ela não rasgou o cartaz. No momento que ela fez isso, os meninos, né, esse grupo de pessoas que haviam colado os cartazes, eles subiram correndo novamente, disparado, em direção, a princípio a gente imaginou que fosse em direção à guria, tanto que a gente pediu para ela correr dali, que eles podiam fazer alguma coisa para ela, porque ela estava no 3º andar. Mas aí o que sucedeu foi eles arrancando sumariamente todos os nossos cartazes pendurados, sendo aplaudido por algumas pessoas coniventes, inclusive representantes de instâncias estudantis que estavam ali. Enfim, inclusive alguns deles ajudaram a arrancar os cartazes, né? Depois disso, houve então um momento de maior tensão ainda, né? Porque um membro desse grupo tentou invadir nossa ocupação, a gente teve que colocar ele para fora, ele estava extremamente agressivo, querendo bater realmente nas pessoas, a gente teve que colocar ele do lado de fora e pedir para que, né, que mais pessoas viessem ajudar a gente. Aí aconteceu, né, enfim, a violência ficou ainda maior, porque um grupo de pessoas se aglomerou do lado de fora da nossa ocupação, no corredor, e inclusive nessa hora o Gabriel ele pegou e desferiu um golpe numa estudante, na Bárbara, que ela nem faz diretamente a parte da nossa ocupação, ela estava só ali. E aí começou a violência, né? Um estudante de serviço social que havia saído da sala de aula apenas para tomar água, né? Ele tentou apaziguar a situação ali e entrou no meio da pancadaria. Tipo, as pessoas começaram a golpeá-lo, ele. Tanto que tem vídeos, fotos, né? Enfim, tem uma infinidade de vídeos mostrando isso, que ele já no chão, 4 pessoas desse grupo contra a ocupação estavam golpeando ele, inclusive na cabeça, tanto que ele ficou desmaiado nessa hora. Após isso, a gente tentou acalmar, e daí os professores tentando apaziguar também a situação. O Gabriel, não sei como, mas ele tinha uma tesoura e ameaçou um dos professores nessa hora. E aí, enfim, a gente conseguiu apaziguar, veio mais pessoas, veio inclusive os vigilantes para tentar amenizar a situação. E após isso, as pessoas foram encaminhadas para fazer BO, né, ali na 5ª DP da Trindade. Bom, o que a gente percebe é que são alguns estudantes que, de qualquer maneira, vão buscar a violência. Isso a gente vê desde o começo. A proposta da ocupação era a ocupação sem paralisação. E desde o primeiro momento a gente já vem recebendo ameaças de, caso as aulas fossem paralisadas, que iria acontecer tudo isso. E o problema acabou sendo que as aulas não foram paralisadas. Então, essas pessoas que tanto queriam esse caminho violento e essas agressões não tinham como justificar. E por isso, ao longo dos dias, eles acabaram intensificando cada vez mais as agressões verbais, os empurrões, rasgando cartazes, para que esse episódio pudesse ocorrer. Então, a gente vê, ao longo desse começo, eles cada vez mais querendo buscar a violência dentro do centro. E o que a gente avalia agora é que, apesar tá ocorrendo grandes tumultos por causa desses indivíduos, mas a gente, como ocupação, recuar ante essas agressões é legitimar elas. E é algo que a gente não pode permitir.
A gente sabe quem são os agressores e a gente consegue identificar muito bem, mas a direção do centro resolveu não tomar nenhuma atitude contra eles. Apesar de um senhor que ficou desmaiado e teve que ser atendido, né, no hospital. A gente vai pedir, já foram feitas várias denúncias, a gente também vai tentar ver de pedidos de suspensão ou expulsão de alguns alunos e, por enquanto, o caráter da ocupação permanece o mesmo. A gente entende a ocupação como a primeira vez em que os estudantes ou setores civis estão se manifestando sobre a PEC e todo esse projeto, né? Que é um projeto que não passou pelo crivo popular, não passou pelo voto e está sendo basicamente imposto. Então, essa é a maneira que os estudantes têm de se manifestar.